Vamos resolver hoje questões de raciocínio lógico. Antônio tem que visitar 120 clientes esse mês. Já visitou 35% dos clientes até agora. O número de clientes que Antônio ainda tem que visitar para cumprir a sua meta é de... Fácil, você sabe que o total é 100%. O total é 100, ele visitou 35, então sobraram 65%. Então você vai calcular 65% de 120 vezes 65%. Corta esse com esse, ficou 12 vezes 65 dividido por 10. Pega aqui, vou arrumar a continha, porque tem gente que está errando nas provas porque não sabe fazer essa conta. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12, com mais 1 que subiu, 13. E 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 0. 3 mais 5, 3 mais 5, 8. 1 mais 6, 7. Deu 780. Essa multiplicação aqui, dividido por 10, né? Você já tinha cortado os zeros aqui. Divisão por 10 é só cortar o 0 com 0. Deu 78. Letra E, 78. Se você tem dúvida, dá pause, copia, dá print. Sabe-se que 3 recenseadores com a mesma capacidade de trabalho entrevistaram 360 pessoas em 8 dias. O número de dias em que 2 desses recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas é de... Veja bem, você vai colocar aqui, ó, recenseador, vai colocar dias e pessoas. Você usou 3 recenseadores, 300, e conseguiu entrevistar 360 pessoas em 8 dias. Depois, com 2 recenseadores, você conseguiu 510 pessoas. 510 pessoas em quantos dias? X dias. Nessa situação, você sempre vai comparar com o resultado, com o produto do seu trabalho. Veja, você observa que você usou recenseadores e dias para entrevistar pessoas. Então, o objetivo são as entrevistas com as pessoas, certo? Então, você vai comparar os recenseadores e os dias com as pessoas. Vamos verificar o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional aqui, ó. Quanto maior o número de recenseador, mais pessoas eu entrevisto, certo? Vou mudar a cor aqui para ficar visível, entender. Quanto maior o número de dias, maior o número de pessoas que eu entrevisto. Então, recenseador e dias são diretamente proporcionais ao número de pessoas entrevistadas. Eu preciso fazer agora o seguinte: comparar recenseador e dias. Quanto maior o número de recenseador, menos dias eu vou precisar para realizar o mesmo trabalho. Então, recenseador e dias são inversamente proporcionais. Como essas duas grandezas aqui, ó, são inversamente proporcionais e as duas são diretamente proporcionais a pessoas, eu vou resolver primeiro recenseador e dias. É só fazer a multiplicação direta. Multiplica essas duas frações aqui, ó. Multiplica as duas frações, vou encontrar uma fração só, que será diretamente proporcional a 360 sobre 510. Fica assim, ó. 3 vezes 8, 24. 2 vezes x, 2x. Isso é igual a 360 sobre 510. Agora é só multiplicar em x, né? O famoso cruz credo. 2x vezes 360 fica 2x vezes 360. Não vou multiplicar agora, porque eu estou percebendo que dá para simplificar. É igual a 24 vezes 510. Eu quero o valor de x. Então, x é igual a tudo que existe aqui do outro lado da equação, que é 24 vezes 510, dividido por tudo que está aqui antes da equação, que não é o x. As 2 vezes 360. Agora, eu posso simplificar essa conta aqui. 24 simplifica aqui por 2, que vai dar 12, e aqui dá 1.
E 12 também posso simplificar 36 por 12 que sobrou lá. 36 dividido por 12 dá 3. É 360, deu 30. E 12 ficou 1. Então sobrou 510 dividido por 30. Posso cortar ainda esse zero com esse, ficou 51 dividido por 3. Vou armar a conta aqui. 51 dividido por 3. 5 dividido por 3 dá 1 e sobra 2. Baixa o 1, fica 21 dividido por 3, que dá 7. 17x é igual a 17. Pronto, está aqui o nosso gabarito e a letra D. Deixa eu mudar a cor. Gabarito, letra D. 17. Regra de 3 compostas. Agora vamos ver essa outra. Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é de... Isso é uma questão assim, ó, bem bobinha se você for parar para pensar. Vamos fingir que isso aqui está dividido corretamente. Né? Vamos fingir que aqui são 4 partes iguais. Eu deveria até fazer um serviço mais bonito. Peraí. Não sei se vai sair mais bonito. É, não saiu. Gente do céu, eu detesto desenhar, cara. Bom, mas vamos lá. Finjam e acreditem que esse trem tá prestando. Oh, meu Deus do céu. Tá aqui 4 partes. Ela comeu 1/4, ou seja, o chocolate foi dividido em 4 partes, ela comeu isso aqui. Depois, ela comeu 1/3 do que sobrou. Perceba, se ela comeu essa parte, o que sobrou? Sobrou isso aqui, dividido em 3. Sobrou esse pedaço aqui, ó. Certo? Ela comeu 1/3 do que tinha sobrado. Se eu for pintar aqui na figura, ela comeu 1/3 do que sobrou. Então, resumindo, a fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer sobrou aqui a metade, né? 1/2. Isso aí. Vamos para a questão 19. Ricardo, João e Pedro marcaram o encontro numa determinada hora de um certo dia. Acontece que Ricardo chegou meia hora depois de Pedro. João chegou 12 minutos depois da hora marcada. Pedro chegou 8 minutos antes da hora marcada. O tempo que João esperou até Ricardo chegar foi de... Aí você faz o seguinte, existe uma hora aqui, que é a hora H, certo? E o que acontece? João chegou 12 minutos depois da hora marcada. Eu vou até colocar uma seta para cá, colocar aqui João, J de João, e 12 minutos. 12 minutos depois. Pedro chegou 8 minutos antes. Vou fazer uma seta aqui para a esquerda. Vou colocar aqui Pedro, 8 minutos antes da hora certa, da hora H. Ricardo chegou meia hora depois de Pedro. Veja bem, se o Pedro chegou 8 minutos antes da hora marcada e o Ricardo chegou 30 minutos depois de Pedro, então ele chegou 22 minutos depois da hora certa. Você concorda comigo? Porque ele gastou 8 minutos até chegar na hora certa, mais 22 passando da hora. Então, somando isso, 8 mais 22 dá 30. Então, o Ricardo chegou aqui, ó, 22 minutos depois da hora marcada. Aqui pergunta o seguinte, o tempo que João esperou até Ricardo chegar foi de... O João está aqui, ó. O João chegou 12 minutos depois, o Ricardo chegou 22 minutos, então de 12 até 22 dá 10 minutos. Aqui, letra A, 10 minutos. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, essa aqui eu já tinha respondido. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar para mostrar como se faz. Joana construiu um muro em 3 dias. No primeiro dia, ela construiu 7 metros e 67 centímetros. No dia seguinte, 8 metros e 25 centímetros. E no terceiro dia, 7 metros e 48 centímetros. Está perguntando qual é o comprimento total do muro. Você sabe que um metro tem 100 centímetros. Então, vamos fazer o seguinte. Soma primeiro tudo que já é metro. Aqui dá 7 vezes, ou 7 mais 8 mais 7
que dá 22. Agora você vai somar tudo que for centímetros. 67 mais 25 mais 48. Fica 7 mais 5, 12, mais 8, 20. Sobe 2. 2 mais 6, 8 mais 2, 10 mais 4, 14. Aqui deu 140 centímetros. Como 1 metro tem 100 centímetros, isso aqui é o mesmo que 1,40 metro. Então, já tinha 22 metros mais 1,40 metro, dá 23,40. Ou então, 23 metros e 40 centímetros, que é a letra D. Questão 21. O local de trabalho de Anderson não é próximo de sua casa. Durante uma semana, Anderson anotou os tempos que levou para retornar do trabalho à sua casa. E esses valores estão na tabela abaixo. Média significa a soma dos valores dividida por a quantidade deles. Nessa semana, o tempo médio que Anderson levou para ir ao trabalho, do trabalho à sua casa foi de... Então, aqui é o seguinte, você vai somar a quantidade de horas e tempo que ele gastou e vai dividir pela quantidade de dias. Você pode observar que a semana dele aqui é de segunda a sexta, né? São 5 dias por semana, 5 dias. Soma as horas. Essa conta dá para fazer rápido aqui, ó. 1 hora e 20, 1 hora e 45, 55 minutos, 1 hora e 5 minutos e 2 horas. O que eu faço? Primeiro somo tudo que for hora. Aqui 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 2, 5. 5 horas. Agora vamos somar os minutos e ver quantas horas vai dar aqui. 20, mais 45, mais 55, mais 5, mais 10. Eu já somo isso aqui, ó, 55 mais 5 aqui já fechou 1 hora. Vou colocar aqui, ó, mais 1 hora. Esses dois aqui eu já nem conto mais. Aqui, 20 mais 45 deu 1 hora e 5 minutos. Vou colocar aqui mais 1 hora aqui. E 5 minutos. Ficou faltando aqui, ó. 5 minutos mais 10 minutos, 15 minutos. Espero que tenha sido claro, né? 5 minutos que passou aqui da hora, né? Que aqui deu 65 e 1 hora só tem 60. E aqui 10 minutos que estavam sobrando. Então, ficou 5, 6, 7 horas e 15 minutos. Ele gastou na semana. Você vai pegar isso e vai dividir por 5 dias. Eu vou transformar tudo isso em minutos para poder fazer essa divisão. 7 vezes 6, 42. Então, 7 vezes 60 minutos dá 420 minutos. Mais 15 minutos que estão aqui sobrando, dá igual a 435. 435 minutos eu vou ter que dividir por 5 dias na semana. Divide isso aqui por 5. 43 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Para 43, 3 baixo de 5, 35 dividido por 5. Dá 7. 87 minutos. 87 menos 60. 87 menos 60 vai dar, então, 1 hora completa e 27 minutos, não é isso? 87 menos 60, só para ficar organizado, dá 27. Então, tem 1 hora completa, que são esses 60 minutos, mais 27. Então, 1 hora e 27 minutos, letra A. Letra A. Questão 22. Considere a sentença. Rubens tem mais de 18 anos e sabe dirigir. A negação lógica dessa sentença é... Isso é uma questão de tabela verdade, né? A negação do I, a negação do I, ou do E, como queiram chamar aí em São Paulo, é o OU. O OU. Então, para negar o E, você nega os dois e troca o conectivo E por OU. Então, Rubens não tem mais de 18 anos e não sabe dirigir. Você negou os dois,
mas você errou no conectivo, porque o conectivo tem que ser ou. Então, eu já vou procurar logo qualquer um que tem o ou aqui. O ou está aqui. Está aqui. Vamos ler a letra B. Rubens não tem mais de 18 anos. Ok, estou negando a primeira parte, primeira proposição. Ou não sabe dirigir. Neguei a segunda proposição, então nosso gabarito é a letra B. Não precisa para o outro. Esse aqui, ele afirma a primeira e afirma a segunda. Então, a negação do E é o ou e nega tudo, né? Vou até colocar aqui. Nega tudo. Tudo. Seria o seguinte, P e Q. A negação de P e Q é igual a não P ou não Q. Isso aí. Entende? Questão 23. João, dono da casa, atende Célio, o recenseador. No início da entrevista, Célio, quantas pessoas moram nesta casa? João, 3. Eu, que me chamo João, minha esposa Maria e meu primo Pedro. Esposa Maria e primo Pedro. Célio, todos trabalham? João, não. É correto concluir que nenhuma das 3 pessoas trabalha, apenas uma das 3 pessoas não trabalha, apenas uma das 3 pessoas trabalha, pelo menos uma das 3 pessoas não trabalha, nenhuma das 3 pessoas possui emprego formal com carteira assinada. Essa aqui foi uma viagem louca, essa letra E, né? Convenhamos. Bom, a negação do todo é algum não. A questão inteira aqui é só para encher linguiça. Na verdade, a única coisa que você precisa saber é que a negação do todo é algum não. Então, vou colocar aqui, ó. Negação do todo é algum não. Então, você vai provar. Aqui ele perguntou o seguinte, ó. Todos trabalham? E João disse que não. João negou. Então, com isso, ele está dizendo que alguém, algum não trabalha. Então, vamos ver. Ó. Nenhuma das 3 pessoas trabalha? Não. A negação do todo é o algum não. Apenas uma das 3 pessoas trabalha? Não. Apenas uma das 3 pessoas ou apenas uma das 3 não trabalha, apenas uma das 3 trabalha, pelo menos uma das 3 não trabalha. Pelo menos uma das 3, que é o mesmo que dizer alguma das 3 não trabalha. Então, a letra D. Aí você pode dizer, questão 24, considere a sentença. Se corro ou faço musculação, então fico cansado. Uma sentença logicamente equivalente a essa é: quando se fala em equivalência do se então, existem 2 situações. Ou você vai fazer equivalência usando o ou, que nesse caso você vai negar a primeira proposição, nega a primeira ou mantém a segunda. Essa é uma forma de equivalência. A segunda equivalência do se então é usando o se então, que aí fica nega a segunda, se então, né? Se nega a segunda, então nega a primeira. Existem essas 2 formas. Aqui eu estou negando a primeira. Então vamos ver a primeira alternativa aqui. Se não corro ou faço musculação, então não fico cansado. Então ele está tentando fazer uma equivalência com se então. Para fazer a equivalência com se então, eu tenho que negar a segunda parte. Não fico cansado. Eu tenho que começar assim. Se não fico cansado, então não corro e não faço musculação. No caso, tem que negar primeiro. E aqui ele começou, se não corro, então já está errado. Letra A não se encaixa. Letra B, se não corro e não faço musculação, ok. Ele negou a primeira parte. Só que, na verdade, ele tem que começar negando a segunda parte. Então, está errado. Letra C, não corro e não faço musculação ou fico cansado.
Usando essa lógica aqui, ó, nega a primeira parte. Como é que você nega o ou? Você nega o ou trocando o ou por e. E negando as duas. No caso aqui, não corro e não faço musculação. Não corro e não faço musculação. Aí aqui, pela lógica, ou, aí mantém a segunda parte. Ou fico cansado. Então, nosso gabarito é a letra C. Então, vamos lá. André, Bento, Cláudio e Diogo estão sentados em volta de uma mesa quadrada. Vou desenhar logo a mesa aqui. Em volta de uma mesa quadrada. Entre os quatro há 2 cozinheiros, um músico e um pintor. Os cozinheiros estão um ao lado do outro. Bento é músico e está ao lado de André. Diogo é cozinheiro e tem Bento à esquerda. Então, nós vamos começar por essa informação aqui. Diogo é cozinheiro e tem Bento à sua esquerda. Bento é músico e está ao lado de André. E como eu sei que os cozinheiros estão um ao lado do outro, eu sei que o Diogo é cozinheiro, só sobrou o Cláudio para ser cozinheiro. Então, o que eu sei aqui? Eu sei que o Cláudio é cozinheiro, que o Diogo é cozinheiro, que o Bento é músico e que o André só sobrou para ele ser o pintor. Aí, vamos lá. Alternativa A. André está à esquerda de Cláudio? Não, na verdade o André está à direita, né? Diogo está à direita de André? Diogo está em frente a André. André é cozinheiro? Não, André é pintor. Bento está em frente ao pintor? Não, Bento está em frente ao Cláudio, que é cozinheiro. Pintor tem Cláudio à sua esquerda? O pintor é o André. Ele tem Cláudio à sua esquerda? Sim, Cláudio está aqui à esquerda dele. Então, é a letra E. E é isso, curtam, compartilhem e ponham as suas dúvidas nos comentários. Se inscrevam no canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima.